Bom dia! Olha só, estamos de volta com a leitura da palavra do Pai. Amém? Então, hoje nós vamos dar início à leitura de Marcos. Como a gente vai iniciar um livro, eu vou colocar aqui, vou ler a introdução do livro, amém? O autor desse livro é Marcos, né? João Marcos. A data que foi escrito foi entre as décadas de 50 e 60 depois de Cristo. Para quem que Marcos escreveu? Gentios, o público era para os gentios em geral e cristãos romanos em particular. E os temas de oração para a leitura, nós vamos nos concentrar aqui em pedir ao Senhor que nos ajude a compreender que estar com Ele é mais importante que fazer o trabalho dele. Vamos também pedir orar para que Deus nos dê profunda e inabalável, fé, a fim de não limitar a obra do Senhor por qualquer incredulidade. Vamos pedir também para que nós possamos desistir do nosso direito a tudo o que lhe pertence e diga ao Senhor que tudo é dele. Então, desista do seu direito a tudo o que lhe pertence e diga ao Senhor que é tudo dele. Peça que o ajude a lembrar que você não é nada mais que um despenseiro, uma despenseira de seus dons grandiosos. Então, olha que tema de oração maravilhoso, né? O propósito de Marcos, ao escrever a biografia de Cristo, é que fosse lida em todo o Império Romano por um público não judeu. Assim, ele se concentrou nos atos e milagres de Jesus e em seus ensinos, para provar que ele era o Filho de Deus. Até mesmo os espíritos malignos identificariam Jesus como o Filho de Deus. Então, esse evangelho que nós vamos iniciar, ele mostra também que Jesus é o servo supremo e nos desafia a seguir seu exemplo, entregando nossa vida a Ele a fim de salvá-la. Quando nós entregamos nossa vida a Jesus, nós salvamos-nos a nossa vida. Marcos revela o segredo por trás do ministério poderoso do Senhor. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Se havia alguém que não precisaria ter levantado cedo para orar, teria sido certamente ele, Jesus, o Filho de Deus. Mas ele nunca cessou de confiar completamente no Pai Celestial. Sua principal prioridade era sempre intimidade com o Pai. Esse deve ser também o nosso alvo. Então, de tudo que nós lemos, ouvimos aqui, o nosso tema de oração dentro da leitura do livro de João Marcos é intimidade
com o Senhor. Se Jesus, o Filho de Deus, não cessava de confiar completamente no Pai Celestial, essa deve ser a nossa principal prioridade. A intimidade com o Pai. Como a gente falou no início ali, o nosso tema de oração é: peça ao Senhor que ajude a compreender que estar com Ele é mais importante que fazer o trabalho dele. Então, muitas vezes a gente na igreja, nós estamos tão atarefados com tantas coisas no nosso ministério, mas é possível estar tão atarefado com coisas do nosso ministério e não ter intimidade com Ele. Então, o que João Marcos quer dizer aqui? Que o mais importante é estar com Jesus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, do que fazer o trabalho. Não que fazer o trabalho não seja importante, é importante, mas que nós possamos fazer o trabalho para Ele. A partir dessa presença, que a nossa principal prioridade seja estar realmente ligados com Ele, vivendo uma vida de oração, uma vida no Espírito, não satisfazendo os desejos da nossa carne, mas sim estando na presença, colocando a nossa prioridade, a presença do Pai. E a partir dessa presença, poderemos então fazer tudo a partir daí, com excelência, trabalhando para a obra pelo qual Ele nos criou, pelo qual Ele nos chamou. Mas não podemos desenvolver a obra pela nossa força, na força do nosso braço, do nosso jeito. Não. Nós temos que ir para a presença do Senhor em oração, receber dele a instrução e fazer aquilo que ele nos pede, obedecer aos seus mandamentos. Nós fazendo isso, nós estaremos amando a Deus em primeiro lugar, colocando todas as outras coisas em segundo plano. Não quer dizer que nós não vamos fazer, não. Quer dizer que nós vamos fazer a partir da presença do Pai. Assim como Jesus fazia. Jesus saía para orar muitas vezes. E quando ele voltava desse tempo com o Pai, aí então ele vivia com os seus discípulos, pregando o Evangelho, curando os enfermos, né? Alimentando todo aquele, né? Seja de uma fome espiritual ou física, fome mesmo, sede, saciando a sede pela palavra dele, né? Como ele diz na palavra aqui, aquele que vier até mim nunca mais terá sede, aquele que beber da água que eu dou, que é a palavra dele, que é a vida dele, que é a água dele, do Espírito dele, nunca mais terá sede. Esta sede espiritual será saciada nele. Amém? Então, a partir desse lugar, nós podemos fazer todas as outras coisas. Nós podemos trabalhar, nós podemos nos divertir, nós podemos viver todas as áreas da nossa vida a partir desse lugar de oração e de entrega. A nossa vida, como diz aqui, aquele que quer salvar a sua vida, né? Entregue ao Senhor. Amém? Deus abençoe. Vamos meditar
em tudo que nós ouvimos, né, da palavra, que é vida, que é alimento, e mergulhar nessa leitura do Evangelho de João Marcos. Amém? Deus abençoe o seu dia, na graça, na paz e no favor de